Fala galera, seja bem-vindo aqui ao Acadêmico Resolve, eu sou o professor Potássio e vou trazer aqui para você uma dica legal sobre o assunto de equilíbrio químico ácido-base. É isso mesmo. Existem substâncias que têm características ácidas e têm características básicas. Depende de como ela vai reagir e com quem reagir. Vem comigo, vamos lá. Aqui na aula de hoje nós vamos tratar sobre o equilíbrio ácido-base, especificamente da teoria de Bronsted e Lowry. Quem são esses dois caras aí? Bom, esses foram dois químicos que estudaram reações em solução. Essas reações, dentro de um equilíbrio químico, ocorrem no sentido de que o reagente vai produzir o produto e o produto vai produzir o reagente. Por isso, são representados por uma dupla seta. Então, Bronsted e Lowry verificaram que algumas substâncias, mesmo não sendo ácidas por função, aquelas que são ácidos orgânicos, como ácidos carboxílicos, ou ácidos inorgânicos, como hidrácidos e oxiácidos, podem também assumir uma condição ácida. Nesse caso, eles determinaram, então, que a espécie teria uma tendência, um comportamento, atuava como ácido ou como uma base. Então, veja só, essas substâncias que são ácidas e bases, por definição, elas já assumem, reagem dessa forma. Mas qual é a característica principal na teoria de Bronsted e Lowry? Vem comigo. Olha só, foi desenvolvida para descrever o comportamento ácido-base das substâncias. Ácido é uma espécie capaz de doar um próton, H+, e a base é a espécie capaz de aceitar esse próton. Então, olha só, se uma reação, uma substância, no sentido direto, perdeu o hidrogênio, significa que ele perde hidrogênio na forma de H+. Logo, o H+ é a espécie que acidifica uma solução. Portanto, essa substância atua como um ácido. Em contrapartida, a espécie que recebe hidrogênio é aquela que vai retirar esse ácido da solução. Portanto, ela vai atuar como uma base. Em grande parte das reações orgânicas, por exemplo, ocorre o equilíbrio reacional dentro de uma reação ácido-base. Então é um conceito muito importante para você saber. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo do HBr. O HBr, ao se ionizar, pois ele é um ácido por natureza, ele vai liberar aqui a espécie H+, e o ânion brometo, portanto, atuando como ácido. A água, ela vai receber esse hidrogênio na forma de H+, e vai criar esse H3O+, que é o conhecido como hidrônio, Então, nesse caso, a água ela atua como uma base, pois ela recebe hidrogênio. Mas vejam, essas reações elas não ocorrem separadamente, elas ocorrem juntas. Então, vamos ver aqui como esse equilíbrio vai ocorrer na presença das duas espécies. Note que a água aqui, na primeira espécie, na primeira reação, ela reage com HBr. E aí, nesse sentido, o HBr vira o Br-, portanto, perdendo o hidrogênio. E a água, ela vira o H3O+, portanto, recebendo hidrogênio. Nessa situação, nós vamos entender que, pela teoria de Bronsted e Lowry, ácido-base, o HBr está perdendo hidrogênio, portanto, atua como ácido. Muito bem. E a água? A água parece que está ganhando hidrogênio. H2O vira H3O+. Portanto, ela atua como base. Mas você viu que essa reação ocorre em equilíbrio químico? Tá vendo aí, Significa, então, que no sentido inverso, do H3O+ para H2O, o H3O+ perde o hidrogênio. E no caso do Br- para o HBr, o Br- está ganhando hidrogênio. Portanto, esse equilíbrio ocorre entre o ácido e uma base, onde o ácido vira, olha só, presta atenção, uma base conjugada, e o ácido vira, uma base vira o ácido conjugado. Ok? Então, nesse caso, o ácido vira uma base conjugada, e a base vira um ácido conjugado. Por quê? No sentido direto, ele atua como ácido, mas se você observar no sentido inverso, ele atua como uma base. Lembra lá que ácido é a espécie que perde hidrogênio e base é a espécie que ganha hidrogênio. Agora, na segunda reação, o NH3 acaba virando o amônio, que é amônia, NH3, vira amônio, NH4+, portanto, ganhando hidrogênio.
Nesse caso, ela está atuando como uma base, porque recebeu o hidrogênio. E a água vira OH-. Olha só, perdeu o hidrogênio. Então, nesse caso, a água atua como ácido. Professor, mas a água não é neutra? É verdade. Mas numa reação química, ela pode atuar como ácido ou como uma base no equilíbrio ácido-base. Veja só que esse tipo de reação dá essa possibilidade. Por exemplo, se eu reagir ácido sulfúrico com ácido nítrico, o ácido sulfúrico é mais forte. Portanto, ele atua como ácido e força o ácido nítrico a ganhar o hidrogênio, que, por sua vez, apesar de ser ácido por definição, atua como uma base. Que loucura, né? Vamos lá. Então, o NH3, que é a base, vira o NH4, que eu vou chamar de ácido conjugado, porque no sentido inverso, NH4 vira NH3, perdendo hidrogênio. Então, atua como um ácido, no caso, dentro de uma conjugação. Assim como a água virando OH-, a água perde hidrogênio, então atua como ácido. E o OH-, do OH- para a água, é como se estivesse ganhando hidrogênio, portanto, atua como a base conjugada. Show de bola? Entenderam essas definições? Vamos seguir então? Vamos pegar agora uma questão aqui sobre equilíbrio ácido-base para ver se você entendeu aí. Tenta resolver a questão aí e agora vamos corrigi-la. Olha só. Considere os equilíbrios ácido e base nas equações abaixo. NH3 mais HSO4 menos, que é o caso, o sulfato, beleza? O bisulfato. Formando NH4 mais, né? NH4 mais e SO4 2 menos, portanto, o sulfato. Ok. Aí a segunda reação é o ácido sulfúrico reagindo com H2O, produzindo bisulfato, HSO4- mais H3O+. Na terceira reação é o HClO4, ou seja, ácido perclórico, né? Reagindo com ácido sulfúrico, produzindo perclorato, ClO4-, e ali formando H3SO4+. Veja que são dois ácidos, mas estão em equilíbrio ácido-base. Alguém está atuando como uma base. NH3, a última reação mais água, produzindo NH4, amônio, mais hidróxido, né, hidroxila, OH-. Vamos lá para as alternativas. De acordo com a teoria ácido-base, né, de Bronsted e Lowry, é correto afirmar que será que o HSO4-, o bisulfato, é base em 1? Vamos ver aqui. O bisulfato, não. O bisulfato, ele tem um hidrogêniozinho, e aí ele perdeu o hidrogênio virando sulfato. Portanto, ele atua como um ácido e não como uma base, não é verdade? Vamos para B. A água é uma base em 2. Olha só. A água, H2O, vira H3O+. O que está acontecendo com ela? Está recebendo o hidrogênio. Portanto, sim, a água atua como uma base porque recebe hidrogênio. Muito bem. E aí ele afirma que o ácido e a água atua como ácido em 4. Vamos ver aqui. Aqui no caso, H2O virou OH-. É verdade. Atuou como ácido porque perdeu o hidrogênio. Portanto, gabarito letra B. Vamos analisar as outras afirmativas? Olha só. NH4 amônio é uma base em 1. Então, vamos ver aqui. NH4 vai para NH3. Ele perdeu o hidrogênio. Tinha 4, agora tem 3. Bom, então não atua como uma base nesse sentido, tá? Ele atua como ácido. Aí, o H3SO4 e o HClO4 são, respectivamente, ácido e base conjugados no sistema 3. Vamos ver aqui. Nesse caso, o HClO4 vira ClO4-. Portanto, ele atua como um ácido, né? Perdendo hidrogênio. E o ácido sulfúrico recebeu hidrogênio, portanto, atua como base. Beleza? Então, aqui ele fala que o H3SO4 atua como ácido. Então, vamos ver aqui, atua como ácido. E HClO atua como base conjugada. Então, ó, tá errado aqui nessa afirmativa, né? Por quê? Apesar do H3SO4 atuar como ácido conjugado, o HClO é um ácido e o ClO4 é a base conjugada, beleza? Então, tranquilamente aí você conseguiu compreender a aplicação dessa lei aí de Bronsted e Lowry para ácido e base.
Vamos finalizar então o nosso bizu de hoje com a última questão, olha só que eu trouxe para você aqui, que é a questão da UFRR 2023, ó, questão quentinha aí para você. Olha só, benzoato de sódio, opa, olha só a nomenclatura, benzoato de sódio é um sal, né? O ânion é o benzoato e o sódio é o cátio. É um conservante de alimentos amplamente utilizado. Ao ser dissolvido em água, ele se dissocia em íon sódio e benzoato, ou seja, o sódio e o cátio, benzoato é o ânion. O benzoato reage com água, ele está falando que é uma reação com água, segunda reação a seguir, com a constante de equilíbrio 10 a menos 10. Então veja só, o benzoato ele reage com água, né? Dá para perceber que a água vira OH-. Peraí, se a água virou OH-, é porque ela perdeu hidrogênio. Ah, tá. Quem perde hidrogênio, né? Quem perde hidrogênio atua como ácido. Logo, o OH- é a base conjugada. Ei, peraí, se o equilíbrio é ácido-base e a água está perdendo hidrogênio atuando como ácido, bom, o benzoato me parece que está ganhando esse hidrogênio. Portanto, quem ganha hidrogênio é base, né? Tá aqui, ó, é uma base. Logo, o ácido benzoico é o ácido conjugado. Em relação a este equilíbrio, é correto afirmar que o benzoato é ácido, o benzoato é uma base no equilíbrio químico, certo? No equilíbrio químico. Então, o benzoato atua como uma base, gabarito letra B. Ok? Tranquilo aqui? Olha só, na A está falando que ele é um ácido. Não, ele não está atuando como ácido, ele está ganhando hidrogênio, portanto, atuando como base no equilíbrio de Bronsted-Lowry. E na C fala que no equilíbrio a concentração do ácido benzoico é maior que a concentração do benzoato. Não é verdade. A constante de equilíbrio com valor menor que 1, e aqui um valor bem pequeno, dá a entender que está se deslocando para a formação do reagente, ou seja, para a esquerda. Caso contrário, se fosse um valor muito grande, acima de 1, eu entenderia que o produto estaria sendo favorecido. Esse é o sentido do Kc, ou da constante de equilíbrio, para o deslocamento ou para o favorecimento da produção de uma substância. D. No equilíbrio, a concentração dos hidróxidos é maior do que a concentração dos benzoatos. Não. A gente viu que pelo Kc, né, pela constante de equilíbrio, ela tende a mostrar que no equilíbrio tem mais reagente do que produto. E E está dizendo que o pH da solução é ácida, quando na verdade se produziu OH-, porque a solução é básica. Beleza, galera? Finalizamos aqui nossa dica sobre equilíbrio químico. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos aqui na próxima dica. Forte abraço a todos. Tchau, até a próxima.